Obrigado a você que está nos acompanhando aqui no RS Acontece. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde. André Machado, com muitas esperanças para hoje à noite, então? Muita esperança e muito frio também, né? Porque a temperatura está bem baixa. Continua aqui frio. em Porto Alegre nesse dia de hoje. A gente está começando mais um RS Acontece. Aliás, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre a vida da gente, sobre nossa cidade, o nosso ambiente. Em instantes vai estar aqui no estúdio o prefeito de Porto Alegre. Nelson Marques Júnior vai conversar com a gente sobre investimentos, parcerias público-privadas, IPTU e sobre um novo e inesperado pedido de afastamento que foi apresentado na manhã de hoje na Câmara Municipal. Ontem, Marquesan garantiu que o seu sucessor vai encontrar uma cidade no azul e com as contas em dias. Será? Como é que se chega nesse caminho? Detalhes em instantes aqui no RS Acontece. E você que está nos assistindo também pode fazer perguntas para o prefeito, por isso então... Daqui a pouco a gente diz como. Mas fala o seu telefone já, André Machado. 981499249. Eu ainda não decorei, ou então pela página da Band no Facebook, na Band RS. Eu falei rapidinho, mas tá aí na tela, fica bem mais fácil para você. Né? Tem outros destaques também no RS Acontece? Acompanhe. Crime brutal. Venezuelana e o companheiro são presos por suspeita de matar a filha da mulher, uma garotinha de 2 anos e 7 meses. Segundo a polícia, a menina sofria maus tratos. Prontos para a folia? Começa a venda de ingressos para o Carnaval 2020 em Porto Alegre. Os desfiles ocorrem nos dias 6 e 7 de março, no Porto Seco, na zona norte da cidade. Está chegando as últimas informações da Expo Inter 2019, que inicia neste sábado no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, região metropolitana. A gente abre o RS Acontece hoje com um fato inusitado que causa enorme desconforto. A Polícia Civil de Bagé, na região da Campanha, está investigando o caso de uma idosa que estava sendo velada quando foi encaminhada de volta para o hospital. É que a família percebeu que ao encostar no corpo da idosa, ela estava quente. O médico que constatou a morte foi chamado e acionou o SAMU. Nós vamos então entender melhor essa história com o repórter Luciano Madeira, da Rádio Minuano, lá de Bagé, da região da Campanha. Oi, Luciano, boa tarde, obrigada por participar conosco aqui do RS Acontece. Nos traz mais detalhes, a polícia já divulgou alguma situação sobre esse caso? Boa tarde, Rádio Cultura. Rádio Cultura. Rádio Cultura, valeu, Luciano. Então, tens alguma informação? O que a polícia disse desse caso? Pois é um fato curioso, né? Essa senhora de 80 anos que foi velada e aparentemente, segundo os familiares, apresentava sinais vitais, foi chamado novamente o médico que atendeu no hospital e o médico constatou realmente que ela estava em óbito. Mas foi feito um registro na delegacia de polícia, o delegado que de posse do resultado da necrópsia e após ouvir os envolvidos, vai ser feito um inquérito. O que se sabe é que a Santa Casa emitiu uma nota hoje, dizendo que tomou conhecimento desse fato, encaminhou uma equipe médica, os profissionais foram até o local, constataram realmente o óbito, mas a família insistia, dizendo que a idosa apresentava sinais vitais. Aí foi levado novamente para a Santa Casa, que realmente comprovou o óbito. Mas agora o caso está sendo investigado pela delegacia de polícia. O delegado regional Luiz Eduardo Benites disse que vai tomar todos os procedimentos necessários para que tão logo esse caso seja esclarecido. Sim, a dúvida que me parece, Luciano, talvez vocês aí da cultura tenham apurado isso, é se a idosa de fato havia morrido antes, como diz a Santa Casa, ou se acabou morrendo depois desse episódio, né? Segundo a Santa Casa, ela morreu no hospital. No hospital, antes do velório, portanto. Antes do velório. Ela estava internada, aí ela teve, segundo foi emitido na nota, ela teve uma parada respiratória, foi internada na UTI, e aí veio a óbito. O hospital entrou em contato com a família e começou os procedimentos normais para um velório. Só que, segundo os familiares, a idosa apresentava sinais vitais. E uma pessoa lá que estava no velório teria medido a pressão. E essa pressão estaria em 12%. Foi feito contato com a Santa Casa, esse depósito das informações montou uma equipe, o médico foi até o local, fez o procedimento, não achou batimentos cardíacos
explicou para a família, mas a família insistia, e aí foi feito novamente e que levassem essa idosa para o hospital, que realmente já estava em óbito. Isso aí agora é a polícia, a perícia aí que vai ajudar. Luciano, muito obrigado. Um abraço para todos vocês aí, amigos da Rádio Cultura. Obrigado por estar com a gente aqui nesse RS Acontece. Luciano Madeira, repórter da Rádio Cultura. Obrigado. Agora, que situação, né? Que situação angustiante para a família também. Né, agora, será que é fato também? Né? Às vezes pode ser uma impressão. Né? A gente tem que ver. Eu confio na ciência, né? Vamos ver esse processo. Tomara não ter ocorrido isso de fato, né? Tomara seja só uma impressão da família. Estamos falando de Bagé, pois ali perto da cidade, uma carga ilegal de bebidas foi apreendida pela Receita Federal. Foram 280 litros de bebidas alcoólicas que seriam levados de Jaguarão, no sul do estado, para Blumenau, em Santa Catarina. A apreensão foi no quilômetro 541 da BR-116, em Capão do Leão. A carga é estimada em R$12 mil. O veículo foi apreendido. O condutor já tinha histórico em crimes semelhantes. Cabe lembrar que o limite de compras para quem vem do Uruguai por via terrestre é de $300, o equivalente a R$1.200, e a quantidade de garrafas é limitada a 24. Mas ele estava trazendo quanto? 280 litros. 280 litros, nossa. Olha, o pessoal trabalhou hoje na fronteira. Em Rosário do Sul, 2 homens foram presos em flagrante, transportando agroquímicos, que teriam sido comprados em Rivera, no Uruguai, por R$32 mil. Você vê o material. Os presos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia de Santana do Livramento. O veículo que eles usavam e as mercadorias também foram apreendidas. Vou falar de uma história trágica e escabrosa. Uma venezuelana e o companheiro dela, um brasileiro, foram presos, suspeitos de terem matado a filha da mulher de apenas 2 anos e 7 meses. O crime ocorreu em junho em Canoas, aqui na região metropolitana. Os dois foram presos na tarde passada em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, onde eles estavam residindo atualmente. O repórter Dona Bittencourt nos traz mais detalhes desse caso. A prisão do casal aconteceu no bairro São Miguel. A mãe, refugiada venezuelana de 25 anos, e o padrasto, brasileiro de 36, são suspeitos da morte da menina de 2 anos e 7 meses, também natural da Venezuela. A criança foi agredida por causa de um xixi na cama. Essa surra acabou provocando uma hemorragia interna, uma pequena hemorragia interna, que no curso de um dia inteiro ela brincou normalmente, não manifestou maiores desconfortos, deitou, dormiu de quarta para quinta. Quinta-feira ela chegou a acordar, pediu um copo d'água para a mãe, foi servido um copo d'água, ela tomou esse copo d'água, já fraca, deitou e não mais acordou. Quando a morte foi registrada aqui no bairro Mato Grande, o casal relatou à polícia que a menina havia caído de uma escada e, por causa disso, se machucado. Só que durante as investigações foram surgindo contradições e um perfil violento acabou sendo percebido pela polícia. Todos os locais em que ela esteve, a gente conseguiu, no correr do inquérito, conversar com pessoas, com familiares, com pessoas do abrigo onde ela esteve, com a ex-sogra dela. Todos relatam a mesma coisa, que ela era bastante severa, que ela agredia as crianças. Além da mãe, o padrasto também é investigado pela polícia e pode ser responsabilizado por não ter feito nada para salvar a criança. A mãe assume que agrediu a criança e o padrasto diz que estava presente. Todos esses comportamentos vão ser objetos de uma investigação profunda no inquérito policial e a conclusão será ao final, pelo indiciamento ou não. O outro filho da mulher, que tem 6 anos e também é refugiado, está sob os cuidados da tia por causa da prisão da mãe. Olha, já está com a gente aqui no estúdio o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior. Logo depois do intervalo, a Gabriela, eu e você vamos conversar com o prefeito sobre o futuro da capital, sobre como está Porto Alegre, como é que está essa cidade que a gente tanto gosta. Verdade, a gente já volta, não sai daí, hein? Polícia Civil investiga um assalto à estação rodoviária do Transurb no centro de Porto Alegre, o posto estação rodoviária. O caso foi por volta das 3 horas desta madrugada. De acordo com as investigações, 5 indivíduos encapuçados, vestindo o uniforme de uma empresa terceirizada da própria Transurb, entraram no local pela Avenida Júlio de Castilhos e renderam os funcionários. Bandidos conseguiram abrir o cofre da estação. O valor levado não foi contabilizado. Na fuga, os suspeitos deixaram parte do dinheiro para trás. Ainda não há identificação dos criminosos. O governador Eduardo Leite termina hoje um roteiro de 2 dias pelo Uruguai. Entre os destaques da agenda desta quarta-feira, um encontro com o presidente do país, Tabaré Vázquez.
Antes disso, Leite fez uma apresentação a empresários locais sobre os projetos em desenvolvimento aqui no estado. Entre eles estão as privatizações da CE, Sulgás e CRM, além das concessões de rodovias ligadas à EGR e aos contratos de operação privada no Porto de Rio Grande. Ainda hoje, o governador participa de uma reunião no Banco de Desenvolvimento da América Latina, o CAF, e encerra a missão internacional em um encontro com o chanceler uruguaio, Nino Voa. A comitiva, que conta com secretários e deputados, retorna nesta tarde para Porto Alegre. Estou falando do governador que é tucano, vamos falar de outro tucano, né? O atual prefeito de Porto Alegre, que mandou um recado para o futuro prefeito de Porto Alegre. Diz que depois de entregar a lei de diretrizes orçamentárias ontem na Câmara, na tarde passada, Nelson Marquesan Júnior afirmou que quem ocupar a sua cadeira em 2020 vai administrar uma cidade com as contas no azul e com capacidade de investimento. O prefeito está conosco aqui no estúdio e, além das nossas perguntas, o meu WhatsApp está à disposição para você também enviar o seu questionamento. Mas você não vai querer sair dessa cadeira, então, já que depois do trabalho vai estar mais tranquilo, né? Obrigado por estar conosco aqui. Uma boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aos telespectadores pela audiência aí. E realmente a gente está muito feliz. Foram os 2 primeiros anos de muita dificuldade e uma das dificuldades era efetivamente a gente conseguir mostrar para a população um debate que nos fazia 20 anos. Porto Alegre, há 20 anos, não tem receita suficiente para pagar suas despesas. E aí ela ou atrasava salários ou deixava de investir. Isso a gente percebe na rua. Deixou de investir na malha viária, deixou de investir em saneamento, deixou de investir em drenagem, deixou de fazer os investimentos que a cidade precisava, e a cidade foi aos poucos ficando um pouco mais feia e com uma defasagem de investimentos. A gente fez as reformas, 2 anos convencendo a sociedade, a Câmara dos Vereadores, formadores de opinião, debatendo o que realmente interessava, a pauta que era modificativa do futuro da nossa cidade. No começo a gente se incomodava, às vezes incomodava um pouco. Lá veio o prefeito sempre se queixava da herança e tal. Essa mudança de perfil, eu vejo o senhor hoje diferente do que via no primeiro ano de gestão. Ela está justamente pelo resultado do trabalho, ou vou lhe fazer uma pergunta que é jornalística por causa da aproximação das eleições do ano que vem? Não. Minha mudança de postura é de felicidade com o futuro da minha cidade e de uma consciência tranquila, a sensação de um bom trabalho realizado, um trabalho estruturante que a gente tentou fazer desde o primeiro ano, e provavelmente por incapacidade ou política ou de comunicação minha, eu não convenci a cidade, os vereadores, que isso era necessário. No terceiro ano a gente conseguiu fazer as gigantescas reformas e repito, sem nenhuma conotação de futebol aqui, André. Depois de 20 anos da cidade no vermelho, em 2021 a cidade tem um futuro azul. 2020 ainda é no vermelho. Tanto é que nós estávamos aqui desde 2015, eu acho, sem ter aprovação de nenhuma linha de crédito, e esse ano a gente já conseguiu aprovar 660 milhões. Né? Óbvio que alguns dependem da Câmara de Vereadores autorizar, mas já está aprovado no sistema financeiro. Então, realmente é uma excelente perspectiva. Além das despesas serem maiores que as receitas, ao longo dos anos a gente chegou numa situação que as despesas cresciam mais que o crescimento das receitas, ou seja, ia se distanciar cada vez mais e o déficit de entrega de serviços ia ser cada vez maior. Nós revertermos essa curva, e eu posso dizer hoje, se eu olhava para o futuro angustiado de fazer as reformas para que o futuro melhorasse, hoje eu estou tranquilo que a gente mudou o futuro da cidade. Falando em ficar em azul, queremos saber prazo, prefeito. Esse 2019 até agora, quando as contas em dia com os servidores, com os terceirizados vão ser colocadas realmente no azul? Existem 2 tipos de mudança nas finanças de uma cidade. Primeiro é de gestão. Para ter uma ideia, dos contratos que estavam em 2016, a gente revisou todos e chegamos em 2018 com uma diminuição de 109 milhões dos mesmos contratos com mais serviços. 109 milhões. Isso é gestão. Mas ao longo desses anos foram feitas leis que foram aumentando as despesas e dificultando as receitas. A gente alterou estas leis. Isso é estruturante, porque isso é a distribuição por lei do orçamento. E aí a gente conseguiu, então, fazer esta curva. Isso é progressivo. Quanto mais passarem os anos, André, mais recursos, se o próximo prefeito não fizer nenhum equívoco, evidentemente, não alterar a lei de novo, sobrará mais recursos. Então, esse ano a gente já tem segurança, tanto é que nós não tivemos mais licitações desertas, como nós tivemos várias
no ano de 2017, muitas licitações desertas até no ano de 2018. Esse ano não. Esse ano nós temos vários fornecedores que querem trabalhar com a prefeitura. Quero falar sobre trabalho com a prefeitura justamente, só quero fazer uma comunicação para o telespectador. O número que está aí na tela é o meu, pessoal. Não é para ligar, gente, é para mandar o WhatsApp, senão não adianta que não tem. A gente está vendo ali no fundo, prefeito, a tal roda gigante que faz parte de um projeto de parceria público-privada do município de Porto Alegre. Ontem, ao entregar a LDO, tem vários investimentos que são parcerias público-privadas. O senhor acredita que conseguiu romper com a cidade o preconceito que uma grande camada de Porto Alegre tem com essa questão? Porque tudo que se fala sobre PPP se diz, está privatizando os parques, está privatizando as obras, está privatizando a iluminação pública. Isto é mais um movimento infeliz aí de líderes, de pessoas que têm um bom espaço de comunicação, líderes políticos que acabam usando bandeiras ideológicas acima do interesse da cidade. Todos os partidos, em todos os estados, municípios e no Brasil, utilizaram PPP e concessão. Todos os países mais modernos já fizeram isso. Então, isso não tem ideologia, isso não tem conceito, isso é um modelo de gestão de trazer investimentos privados para a cidade, para o cidadão, porque não existem os recursos públicos ou porque eles devem ser direcionados para áreas como saúde, como educação, né? E segurança também. Então, a gente entregou a primeira LDO ontem, que é a lei de diretrizes, que dá a diretriz para o orçamento do ano que vem. Esses recursos. A primeira vez que uma LDO do Rio Grande de Porto Alegre tem PPPs de verdade constando nela. E a gente está semana que vem em São Paulo, lançando na Bolsa de Valores a PPP de iluminação pública, que ela é muito parecida com a PPP de Washington, capital dos Estados Unidos. Nós teremos todos os postes da cidade, todas as luminárias com LED, com responsabilidade da empresa privada, com prazos para fazer as trocas e as manutenções. Vai ter um leilão? Vai ter um leilão na Bolsa, é algo muito transparente. É a primeira PPP do estado do Rio Grande do Sul. Isso com certeza vai colocar o nome da cidade e o nome do nosso estado no Brasil e para o mundo, porque tem muitos investidores internacionais essa imagem olhando. que está aí no vídeo agora, a gente mostrou ontem aqui, era de um ladrão que atuava na rua Portugal, no bairro Higienópolis, aqui em Porto Alegre. E a gente está falando justamente de assalto a carros. Uma das meninas dos olhos da gestão é a questão do cercamento eletrônico, que foi uma promessa sua na campanha eleitoral. O que nós temos hoje em Porto Alegre? Todos os bairros estão devidamente protegidos? Como é que está funcionando isso? Só rapidamente, o André estava de férias quando a gente trouxe o assunto aqui na semana passada e eu adorei muito a expressão do secretário Rafão, que disse que aqui não é lugar de bandido. Pois é, a gente está caminhando para tornar cada vez mais a cidade um lugar inóspito ao crime, né, e não ao cidadão. E a gente tinha se comprometido na campanha, André, tu bem disseste, dos pardais. Hoje em Porto Alegre, os pardais e as lombadas eletrônicas não servem apenas para multar, né, por alguma infração. Hoje, todos os pardais, todas as lombadas monitoram 24 horas todos os veículos que ali passam. Confesso que eu prefiro a sua posição sobre os pardais do que do presidente, que acabou tirando radares pelo país. Eu discordo veementemente. Prefeito, o Rodrigo... Mas deixa eu avançar. Pois não, vamos lá, agora, aderimos a uma ata de registro de preços e em 6 meses, André, nós teremos absolutamente todas as entradas da cidade com monitoramento, todas, sem nenhuma exceção. Então ninguém sai da cidade? Ninguém sai e ninguém entra na cidade com um veículo roubado, sem ser monitorado, sem ser identificado e sem ter a informação imediatamente a todos os órgãos municipais, estaduais e federais. Mas nós vamos ampliar o monitoramento de veículos internamente em 70% para saber as rotas, né? Para, evidentemente, recuperar o veículo na hora e alguém sequestrado, né? Ou outros crimes que acontecem com os veículos, mas também para ter inteligência nas rotas de fuga. E teremos uma outra grande inovação, que serão mais de 50, em torno de 70 câmeras, que vão fazer o reconhecimento facial em parceria com o governo do estado. Porto Alegre terá o reconhecimento facial para identificar foragidos do sistema prisional. Tem quando isso, prefeito? 6 meses. 6 meses. 6 meses. Deixa eu aproveitar. Nós já temos hoje, André, 850 mil veículos monitorados por dia. Prefeito, está chegando muita mensagem para cá. Estamos estourando aqui no Facebook. No WhatsApp, meu WhatsApp lotou a caixa de mensagem aqui. O Rodrigo está perguntando por que as manutenções da rua, a opinião dele, são precárias. Ele mora no Cristal, diz que taparam um buraco em menos de 2 minutos, foi mal tapado. Então eu aproveito assim, não do caso específico, mas para perguntar quais são os critérios que a Prefeitura usa até para avaliar esses serviços que são realizados. Olha, a gente tem essa defasagem de investimento, a gente tem 85% da malha viária das nossas ruas está vencido, ou seja, se existia uma garantia naquele asfalto de 5 anos, está vencido.
Se existia uma garantia de 10 anos, está vencido. 85% da malha viária passou o seu prazo. Porto Alegre nunca fez um recapeamento estrutural, André, ou seja, que faz a análise se é 5, 10, 15, 20 ou se tem que botar uma estrutura por baixo. Sempre fez recapeamentos funcionais, que são 5 centímetros de asfalto, ou seja, não há garantia. É uma lâmina, né? É uma lâmina, não há garantia. Isso é adequado para alguns locais, mas não para toda a cidade. No caso, então, assim, o cidadão... O que eu preciso dizer para o cidadão? A gente decaiu na manutenção das estruturas e nunca, nem em 2017 e nem em 2018, eu disse que a gente iria resolver o problema, mesmo quando a gente tinha algum soluço de investimentos em tapa-buraco. Hoje, eu tenho a confiança de poder dizer, sim, está muito ruim, isso não será de uma hora para outra mudado, mas todos os meses vai melhorar gradativamente e continuamente melhorando. Ou seja, nós não teremos uma regressão na manutenção e nem no volume de investimentos. Então, alguns cidadãos já conseguem perceber isso, mas não a totalidade da cidade. Em alguns meses, a gente espera que um volume maior já perceba e que realmente a gente tenha essas estruturas mantidas. Eu só não queria complementar. Nós temos uma outra situação que é a defasagem de manutenção de investimentos na drenagem de água, que tem a ver com buraco também, que tem a ver com buraco, e do saneamento do DEMAI. Então, as estruturas estão rompendo e afundando. E aí não é um tapa-buraco, tem que fazer a recuperação Tinha um disso. caso ali em Petrópolis que ficou famoso, junto da Danilo Peçanha, onde tem um restaurante guacamole, que durante meses aquela coisa foi afundando, agora foi resolvido, depois de muitos anos. Olha, não para de chegar mensagem. Nós não retiramos nenhum centavo do DEMAI. Todos os recursos de água e esgoto da cidade, nunca mais retiramos nesse governo. A gente vai fazer um intervalo, tem mais umas matérias para a gente passar antes, o prefeito segue aqui com a gente, a gente vai seguir fazendo algumas dessas perguntas aí que vieram para nós. A gente vai seguir falando agora de saúde já, eu prometo que eu vou começar a ler aqui, as mensagens são muitas para o prefeito. Vamos falar aqui, ó, que tal Mais Médicos Gaúcho, o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul está propondo a criação de um programa para suprir a carência de médicos no estado. O objetivo é desenvolver uma espécie de versão gaúcha do programa Médicos pelo Brasil, criado no início deste mês pelo governo federal em substituição ao Mais Médicos. A repórter Eduarda Oliveira tem os detalhes. Foi apresentado pelo COSENS nessa manhã aqui em Porto Alegre uma proposta para o programa Médicos pelo Brasil, lançado no dia 1º de agosto pelo governo federal. Esse programa, então, do governo federal, abrange municípios com até 100 mil habitantes e algumas cidades aqui do Rio Grande do Sul ficariam de fora desse programa. Uma opção encontrada pelo COSENS é de que o Estado pague para que mais médicos estejam nessas regiões, para que essas cidades que também têm uma necessidade de médicos não fiquem sem assistência, enquanto o programa do governo federal não atende essa população. Como deve funcionar, então? Como o Estado tem uma dívida com os municípios, o Estado pagaria esses médicos para que eles estivessem nessas regiões mais afastadas, regiões mais ao centro do Rio Grande do Sul, que não tenham acesso aos médicos e ficaram desatendidas desde a saída dos médicos do programa Mais Médicos aqui no Brasil. Então, a ideia, além dessa proposta, também tem uma segunda proposta, que é a seguinte, que o Estado ceda prédios antigos, prédios históricos para os municípios, para que dessa forma eles arquem com os custos de construção e de revitalização desses prédios e sejam feitas, então, propostas de saúde nesses locais. A ideia é que os municípios tenham assistência médica, que sejam abrangidos e não fiquem desassistidos dentro desse programa, já que o programa lançado pelo governo federal não abrange municípios acima de 100 mil habitantes, que é o caso de cerca de 15 municípios aqui do Rio Grande do Sul. André. Obrigado, Eduardo. Ainda sobre saúde, as 7 farmácias públicas de Porto Alegre vão estar fechadas hoje e amanhã. O motivo é um curso de capacitação dos farmacêuticos. São fechadas as unidades Navegantes, Restinga, Camaquã, Bom Jesus, Murialdo e Sarandi. Todas voltam a funcionar na sexta-feira, às 8 horas. Como alternativa, a Secretaria Municipal da Saúde orienta que a população procure pelas farmácias dos postos Santa Marta, Modelo e também do IAPI. Depois do intervalo, a gente vai seguir conversando com o prefeito Nelson Marques Júnior, que está aqui. Vou fazer um pinga-fogo com ele daqui a pouco. Nem mande mais perguntas, que já estamos lotados. Já voltamos. A gente já volta. Estamos de volta.
pronto para sambar? Começou hoje a venda dos ingressos para o Carnaval 2020 em Porto Alegre. Os desfiles ocorrem nos dias 6 e 7 de março, no Porto Seco, zona norte da cidade. Confira agora os valores. Quem antecipar a compra até a próxima sexta-feira, dia 23, poderá parcelar o valor em até 10 vezes no cartão de crédito ou 7 vezes no boleto bancário. O ingresso mais caro é o do Camarote Premium para 10 pessoas, que custa R$ 3.000. Neste ano serão oferecidas também frisas cobertas, além das tradicionais sem cobertura. O ingresso para a arquibancada custa R$ 25 por noite e o setor popular apenas R$ 10. Há desconto para a compra de passaportes. O ponto de venda exclusivo é na Avenida Alberto Bins, 410, no centro de Porto Alegre. O funcionamento é das 9 da manhã até às 6 da tarde. É a ansiedade dos carnavalescos pelo retorno de desfiles de qualidade, como esse aí de 2017, que a gente viu nas imagens, teve transmissão aqui da Band, é tanta que as pessoas estavam na fila hoje muito cedo nessa quarta-feira. Um desses apaixonados, o Roberto Soares, estava lá, nos mandou uma mensagem aqui para a RS Acontece, vamos acompanhar. Bom dia a todos, estamos aqui, já o pessoal chegando na fila para adquirir seus ingressos de carnaval. Bom dia! Eu até gosto de bloco, até gosto. Pelo lado da direita, dava pra te caminhar até lá. Eu sei que O pessoal chegou tão cedo aqui, né? Já estão na fila para adquirir seus ingressos. Deixa eu pegar um amigo aqui. Que hora chegou aqui, meu amigo? 7 horas. 7 horas da manhã. Tem pessoas que chegaram aqui às 4 horas, ali na frente, ali, ó. Aquele pessoal ali, ó. Chegaram às 4h30, né? Isso aí? Isso. É isso aí. Então tá, meu querido André. Tá bom, obrigado, Roberto, ver, né? aí que tá mandando gosta, pra né? gente lá. Deixa eu aproveitar que, prefeito, tem uma mensagem que o Eduardo Caldas está perguntando, que a gente está falando de carnaval, falar de cultura de uma maneira geral e de eventos. O senhor teve uma postura muito clara sobre essa questão dos eventos e a participação do município. E ele é tradicionalista, ele está perguntando se o Parque da Harmonia não poderia ser permanente para os CTGs. O que está pensado para ali exatamente? A gente publicou uma consulta pública, em breve deve publicar um edital definitivo, onde a gente vai buscar investimentos na área privada. Realmente é um parque que é utilizado durante um mês do ano, mês de setembro, e que acaba ficando o restante do ano um pouco desprotegido, desatendido e pouquissimamente frequentado por questões ou de manutenção, ou de segurança, ou de falta de atrativos. Então a ideia é que a gente tenha algum gestor privado que possa manter, evidentemente, o mês de setembro, que é um mês todo direcionado ao tradicionalismo, né, ao acampamento, que é um outro atrativo turístico da cidade, não só para o interior, mas também para quem vem de fora do estado, de fora do Brasil. Então, que possa fazer um acampamento melhor, mais organizado, com mais recursos e que possa estruturar e fazer investimentos ali. Então, a ideia é a gente fazer uma concessão, André, por um período longo, de 20 anos, mais ou menos. Mas como o André já comentou, né, prefeito, sempre quando se fala em concessão, começam-se os mitos, né? Eu entrevistei semana passada o pessoal do MTG aqui e eles falaram sobre isso, sobre esse medo de não saber o que vai acontecer ali dentro. De repente, claro, cobrar ingresso não pode, mas o que tem algum plano já pensado para essa área? Olha, cobrar ingresso para o parque como um todo não pode, mas, por exemplo, o trecho 2, que vai da Rota das Cuias até o Riacho Ipiranga ali, por exemplo, ele vai ser aberto ao público, mas vão ter atrativos que os ingressos serão cobrados. E a ideia ali... o atrativo pode ser a roda gigante, por exemplo. A ideia é uma imposição, né? A ideia é fazer um edital impondo que o investidor coloque uma roda gigante e até agora a ideia é que ela seja a maior do Brasil. Então, 80 metros. E para esse atrativo específico, evidentemente que serão cobrados ingressos. E em alguns momentos não há nada que impeça também que seja cercado, como a gente fez no anfiteatro ali Pôr do Sol, teve um evento privado, ele cercou, trouxe vários artistas, pessoas de fora da cidade gastaram recursos aqui, não só lá dentro, mas também fora da cidade, e durante um dia aquele local ficou cercado cobrando ingressos. Nosso repórter Jonathan Bittencourt está na Câmara Municipal, assim que ele tiver o quê, a gente vai trazer uma informação importante de lá. Mas enquanto isso, prefeito, eu queria lhe perguntar, está vindo aqui uma pergunta da Eliane, ela é lá do bairro Navegantes, ela está reclamando das casas de bomba. A gente já falou sobre isso em alguns programas na rádio Bandeirantes. Como é que está essa situação? O que ela reclama lá? Que cada vez que chove não aguenta, as casas ficam cheias de água. A gente tem dois problemas específicos. No que se refere a casas de bombas, quando a gente assumiu aqui, existem casas de bombas que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 bombas dentro de cada casa de bombas. Porque Porto Alegre é uma cidade que tem um nível, em algumas áreas, muito baixos e a água da chuva
precisa ser bombeada para o Guaíba. Então, quando a gente assumiu, a gente tinha menos de 50% das bombas nas casas de bombas funcionando, André. Hoje a gente já tem em torno de 85% das bombas funcionando nas casas espalhadas pelas partes baixas da cidade e precisamos fazer mais investimentos que estão alocados em financiamentos, desses 660 milhões que a gente já colocou. E as estruturas antigas, porque muitas vezes tem a casa de bomba, mas tu não tem entre as casas de bombas ou entre a casa de bombas e a saída, houve um assoreamento ao longo de anos e a gente viu muitas denúncias de que isso era cobrado, era pago e não era entregue, né, sem ser feito. São dezenas, centenas de milhões de recursos do DEP desviados durante alguns anos. Sim, que foi investigação policial. Tá, e a gente já buscou aí recursos para várias áreas, em torno de 300 a 400 milhões, para essa área de drenagem específica, que há uma defasagem, mas eu entendo, me parece que nós mesmo só executando o que é pago, fiscalizando isso, a gente teve uma evolução, uma diminuição dos locais de alagamento, mas alguns problemas carecem deste investimento de drenagem mais estruturado. Prefeito, o Milton está mandando uma mensagem lá da Lomba do Pinheiro, o orçamento participativo está fazendo 30 anos, né? Ele está dizendo que a rua dele é de terra, ele pergunta como para conseguir o calçamento. Ainda é o orçamento participativo o caminho para isso? Na verdade, a nossa prioridade no calçamento hoje é na manutenção nas vias que tem uma densidade maior de utilização de veículos, né? Principalmente de veículos de transporte coletivo, como ônibus, e evidentemente que onde não tem pavimentação, a ideia é a gente poder avançar, onde a gente tenha já estruturas feitas de drenagem, de saneamento, para que a gente possa fazer isso, onde sejam áreas que sejam regularizadas, algumas áreas de risco invadidas, ou todas elas, nós não temos como fazer o calçamento, então especificamente essa do seu Newton, né, eu não tenho como responder, mas o conceito é avançar na pavimentação e se for asfaltamento necessário, o asfaltamento, onde a gente já tem uma estrutura subterrânea adequada para receber o asfaltamento. Deixa eu voltar um pouquinho no assunto do carnaval, né? Temos o carnavalesco aqui que sabe tudo, mas olha só, prefeito, o pessoal andou meio chateado com o senhor, né? Esse pessoal do setor do carnaval, complexo do Porto Seco, por muitas vezes nós mostramos, fomos lá, fizemos matéria, abandonado, questão da falta de energia elétrica em alguns pontos, a questão da capina. O que o pessoal do carnaval pode esperar para esse ano? Olha, a gente assumiu e na situação muito difícil que foi nos relatada já em 2016 sobre a cidade de Porto Alegre, a gente deixou isso muito transparente, que nós tínhamos um déficit relatado pela Secretaria da Fazenda anterior, ou seja, por estruturas de servidores, não desse governo. O déficit no primeiro ano era de 800 milhões para pagar em dias servidores, fornecedores, creches sem receber, Funcriança, os recursos tinham sido retirados, 20 milhões do Funcriança, que é lá das entidades para a área infantil, e nós chamamos o pessoal dos eventos, todos os eventos, incluindo o Carnaval, e dissemos que não passaríamos mais recursos. O Carnaval, especificamente, recebia 7 milhões por ano, sem prestação de contas. Nós dissemos que isso não iria mais acontecer. Repassamos para as entidades a gestão do local e, enfim, evidentemente as entidades não tiveram recursos, patinaram. Segundo patinou e agora está se recuperando. Nesse ano que estamos hoje, já teve um carnaval privado e a gente confia muito na nova diretoria, que está se organizando de uma forma muito transparente, muito honesta, e na Elbaia, e nós vamos contribuir de todas as formas para viabilizar com recurso privado a manutenção tanto do local como em altos investimentos para viabilizar um carnaval bem bonito. Prefeito, vamos até a Câmara Municipal. Hoje na Câmara houve o protocolo de mais um pedido de afastamento do prefeito. 2 já foram recusados pelos vereadores. O Jonathan Bittencourt está lá no Legislativo, nos traz mais detalhes. Do que se trata esse pedido agora, hein, Jonathan? Boa tarde, André. Gabriela, também ao prefeito Nelson Marquesan Júnior. O pedido foi feito pelo eleitor Cláudio Francisco Mota Souto. Ele trata basicamente de 8 pontos, sendo 13 aqui que eu trago para os nossos espectadores, que um seria o de nepotismo,
pelo prefeito manter um assessor no cargo, sendo este assessor cônjuge de uma secretária municipal. O segundo ponto, de favorecimento ilegal de empresas no transporte coletivo da capital gaúcha e também assédio moral sobre servidores públicos municipais. O pedido de impeachment, ele conta com 193, 194 páginas. A sessão já foi iniciada aqui na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, em que a presidente da Câmara colocou já na pauta, a vereadora Mônica Leal do Progressistas, vai fazer a abertura, então, uma leitura também do pedido que está sendo protocolado nesta quarta-feira e uma consulta para os vereadores. Os vereadores presentes fazem uma apreciação. Se a maioria for favorável à abertura do processo de impeachment, então ele tem prosseguimento na casa com a criação de uma comissão processante. E com que essa comissão composta por 3 vereadores, tendo aí um relator também. É claro, nós seguimos acompanhando para saber os desdobramentos, porque caso contrário, se não houver a maioria de votos favoráveis para a abertura do processo de impeachment, esse tipo de pedido acaba sendo derrubado aqui no Legislativo mesmo. André. Jonathan, vamos ver como é que isso vai tramitar lá na Câmara. Pedindo perdão à Rede Globo, você já pode pedir música no Fantástico, né? O terceiro pedido de impeachment. O que vai acontecer? Esse pedido tem 8 fundamentos, prefeito. O que o senhor já sabe, o que pode falar sobre ele? Olha, eu não sei, não li o pedido de impeachment, acho que foi protocolado hoje, né? Foi protocolado hoje de manhã, e é imenso. Eu não tive acesso. Primeiro, uma decisão das presidências da Câmara de Vereadores, que eu acho equivocada, que isso seja votado em plenário. Então, nós ficamos meses, às vezes, sem votar nada. Sim, foi a questão do IPTU, né? Debatendo também, né? Sobre um pedido de impeachment, às vezes totalmente infundado. E também a questão do IPTU, que também o senhor ficou Isso, rolando. E aí a Câmara deixa de votar coisas importantes para a cidade. A Assembleia Legislativa e a Câmara dos Deputados têm uma avaliação preliminar. Se há algo absurdo, o presidente nem coloca para votar. Enfim, então acho que isso poderia ser revisto, é uma perda de tempo. O primeiro pedido de impeachment era o ex-filiado do PSDB, que não conseguiu espaço no governo, se filiou ao PPS, era candidato, apresentou o impeachment porque eu tinha repassado recursos para a Carris, como todos os outros governos fizeram, sob pena da Carris parar e nós não teremos transporte coletivo. O segundo pedido de impeachment foi também por um motorista de táxi, se não me engano, que foi preso depois por porte ilegal de arma, furto, roubo de veículos, e formação de quadrilha, entre outros crimes. Não sei se ele está preso efetivamente ainda, mas ele pediu o impeachment, eu não me lembro exatamente por que era. Também ficamos semanas debatendo aquele absurdo. Agora entra um novo pedido de impeachment, eu não vi o conteúdo, mas eu sei que é de um filiado do PP, esposo de uma CC demitida do PP, que foi demitida agora há 30, 40 dias. E, enfim, acho que a Câmara tem que avaliar qual é o tempo que ela vai dedicar para avaliar isso. Tem as coisas que colocam prática de nepotismo, por causa do seu ex-chefe de gabinete ou secretário de Relações, esposo de uma secretária municipal, que é um caso conhecido, não é novidade para ninguém essa relação. Isso, de alguma maneira, foi discutido dentro da Prefeitura já? Sim, são 2 secretários, não há nada que impeça na lei, são pessoas que, no trabalho da Prefeitura, acabaram tendo um relacionamento e hoje são marido e mulher. Se deu dentro da Prefeitura? Dentro da Prefeitura. Então, eu não posso impedir, né? Enfim, não é algo que... E hoje os 2 secretários, é absolutamente permitido por lei, pessoas competentes, maior credibilidade. O senhor vê ficha, por trás... É importante, ficha limpa, honestos, nenhum dos 2 tem nenhum débito com a sociedade, trabalham 12, 14 horas por dia pelo interesse público, dão garantia do interesse público lá dentro, tem maior orgulho deles, maior confiança e espero que todos os eleitores possam falar isso dos seus políticos aos quais eles apoiam. A crise com o PP tem alguma relação com esse processo? Eu imagino que sim, né? Porque ele é um filiado do PP, ativo no PP, e marido de uma servidora filiada que foi demitida agora há 30, 40 dias. Talvez alguém no PP ache que eu tenho algum medo de impeachment. Eu quero deixar claro para a sociedade de Porto Alegre. Eu estou com a minha consciência absolutamente tranquila, eu sou uma pessoa honesta, de uma família honesta, com amigos e relações com pessoas honestas. Eu não tenho apego ao cargo, eu tenho amor pelo cargo de prefeito e pela minha cidade. Então, se tiver que ter um impeachment, se acham que eu tenho algum apego ao cargo e tenho medo do impeachment,
podem aprovar e encaminhar o impeachment. Eu não tenho receio. O meu apego são aos meus princípios e aos meus valores. Então, eu estou muito tranquilo, André. Temos que encerrar, infelizmente. Pois é, né? André E nem Machado. falamos do IPTU, que eu queria falar com o prefeito. Estou aberto aqui hoje, amanhã. Prefeito, obrigado por estar conosco aqui. Venha outras vezes aí para a gente conversar. Eu não tenho ideia a quantidade de mensagens que eu não consegui responder em repassão. Estou à disposição. Muito obrigado pela oportunidade de conversar, muito obrigado pela gentileza de fazer todas as perguntas necessárias de utilidade pública sobre os temas pesados de forma educada e profissional. E vou Vocês passar são muitas, um exemplo aqui vou passar muitas imprensa. outras aí para a Ivani, para o Orestes, para lhe ajudar a responder também aos ouvintes e seus eleitores aqui em Porto Alegre, moradores da cidade. Vamos lá, que tem notícia rolando. Estão nos xingando aqui. Vamos lá, rápido intervalo. Daqui a pouco tem mais RS Acontece. Não sai daí. A Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado iniciou as audiências públicas para debater a proposta da reforma da Previdência. O pontapé no Senado foi dado nesta terça-feira. Esse assunto, é claro, é para o advogado Dr. Paulo Solano, que já está aqui no nosso sofá, que tem esta coluna todas as semanas com a gente. Agora está no Senado em definitivo, não é mesmo, Dr. Solano? Boa tarde. Verdade, boa tarde, Gabi, André, os nossos telespectadores. Exato, né? Agora os trabalhos começam por lá. Os senadores têm o conhecimento mais detalhado do texto. Importante, Gabriela, André e o pessoal de casa. Já há 150 dias, o Senado tinha uma comissão especial que fazia um trabalho paralelo ao que estava ocorrendo na Câmara dos Deputados. Ou seja, não é nada muito novo, não é nada muito recente esse tema que está sendo tocado a partir dessa semana, de forma oficial, né, pelos senadores. Portanto, a tendência é que ainda nesse mês tenhamos, né, além do relatório posto, e deve ser feito isso até a próxima semana, uma previsão aí do relator, o senador Tasso Gereissati, até o dia 28 ele ter o relatório em mãos, isso ser debatido, ser votado na CCJ. Lembrando, gente, o que se debate ali? Para sabermos se há alguma inconstitucionalidade, se o que está no texto da PEC... Importante o pessoal saber o que faz a CCJ, né? É isso, né? Não é outra coisa. Não se discute, não se debate o mérito, se a reforma tem que ser aprovada ou não. É apenas a constitucionalidade. Feito isso, vai para o plenário. Lembrando, reforçando, já dissemos aqui no Direitos e Deveres, não há uma comissão especial no Senado. Isso havia no rito da Câmara. Né? Agora no mérito, que é o que vai nos importar lá no... Na CCJ vai acabar passando, isso que acontece diante desse processo. Tem chance de mudar alguma coisa? Muito difícil, André. Solano, muito difícil. Muito difícil. A probabilidade é de que o texto passe da forma que está. Né? E passando da forma que está, nós temos, como já estamos dizendo aqui há algumas semanas, muita preocupação para quem vai tentar se aposentar no futuro. E aí tem sanção do presidente. Ou não PEC, precisa. É PEC, não. Né? A proposta de emenda à Constituição, uma vez aprovada, sem qualquer alteração, já passa a vigorar. Importante. Temos o que se chama no direito de vacatio legis, é um tempo para a lei, para a proposta de emenda constitucional entrar em vigor, que é de 120 dias. Ou seja, para quem ainda não se aposentou, está próximo de se aposentar, ou muitas vezes está próximo até de entrar numa das regras de transição, é um período ainda para tentar se acomodar, procurar se informar do que fazer nesse momento, que é um momento importante, né, Gabriela? O momento de buscar o jubilamento, buscar a aposentadoria. Então, ainda há um prazo, não vai ser de imediato, uma vez aprovado, findo, e o governo já sinalizou, ele quer que isso termine até o mês de novembro. Né? Novembro no Senado é para estar tudo encerrado e a partir daí ainda teríamos 4 meses para entrar em vigor essas novas regras. Maior dúvida ainda e talvez problemas estão nas regras de transição, várias dúvidas. Exato, e elas continuam, né, muito duras. Apenas para aqueles segurados que estão há 2 anos de se aposentar é que vão poder usufruir de regras de transição. Temos vários tipos, aí teria que se verificar o caso concreto para adequar os segurados. Vamos ver como é que vai avançar isso no Senado Federal. De qualquer maneira, esse período do vacatio legis é importante lembrança, né? Sim, sim. A gente já sabe que vai mudar, mas ainda não mudou. É hora de agir, ainda há um tempinho. Né? Inclusive, esse é um assunto, André e Gabriela, que a gente vai estar debatendo. Ocorre na sexta-feira agora, o 7º encontro dos advogados previdenciaristas do Estado do Rio Grande do Sul. Vai ocorrer na OAB Cuba, aqui em Porto Alegre. Quem tiver interesse, advogados, não advogados, o evento é aberto, pode acessar o site da Ordem, está aí na tela. Onde é que é a OAB Cuba?
OAB Cubo fica na Ipiranga, esquina com a Manuelito de Ornelas. Ok, ali perto da orla do Guaíba. Ali. Isso, muito próximo ali, na frente, na verdade, do Fórum Novo Fórum. Então, sexta-feira, esse dia 23, agora, 9h30, a reforma da Previdência vai ser pauta e outras demandas lá para os advogados. Tá bom. Obrigado, Solano. Eu que agradeço. Até a próxima quarta, então. Vamos falar agora de Expo Inter. Neste sábado começa a Expo Inter 2019. Elisemara Prats, editora de agronegócio aqui da Band, já está lá no Parque de Exposições Assis Brasil, preparando um agroband especial para o primeiro dia de evento e mandou um recadinho pra gente. Oi, Gabi, André, boa tarde a todos os telespectadores. A gente já está no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. A Band já dá a largada para a Expo Inter deste ano. Na frente da nossa casa, que nós estamos preparando um agroband especial para o sábado às 7h30 da manhã. E claro que a gente já está acompanhando toda a movimentação aqui no parque. Já tem muitos animais, máquinas agrícolas expostas e uma grande movimentação. Só para vocês terem uma ideia, fila de veículos para entrar no parque e muitas pessoas ainda também em fila esperando vaga de trabalho. Há muita contratação para os serviços gerais durante a Expo Inter. É uma feira que gera negócios para o pessoal do campo, mas também empregos, especialmente para o pessoal aqui do entorno. Há muitas famílias aqui da região que alugam as casas para hospedar pessoas que vêm de fora, aqui de Porto Alegre ou da região metropolitana e ficam trabalhando durante os 9 dias de Expo Inter. 9 dias para o público, porque ela começa muito antes, principalmente para o pessoal lá do campo, né, André e Gabi, que prepara os animais ao longo de um ano nas cabanhas para chegar aqui e competir para buscar o título de grande campeão. A gente chama de Olimpíada do Agro, de Copa do Agro, a nossa Expo Inter. E claro que a Band vai estar mostrando tudo aqui do parque, da nossa casa e de todos os pontos dessa área de 141 hectares. Hoje, quem vier para cá tem que vir agasalhado, porque ainda faz frio por aqui. É isso, volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Lisemara. A Expo Inter é para Lisemara o que o Carnaval é para mim, né? Motivo de alegria. E felizmente tem todo ano. Olha, centenas de pessoas participaram ontem de uma audiência pública para debater a implantação na região metropolitana da maior mina de carvão do Brasil. O repórter Gilberto Echauri, da Band News FM, tem as informações. Olá, André. Olá, Gabriela. Todo mundo que acompanha o RS Acontece aqui na Band TV. E olha, uma audiência pública foi realizada na noite desta terça-feira aqui na sede do Ministério Público, no centro de Porto Alegre, para debater a viabilidade do projeto de implantação da Mina Guaíba. Essa proposta consiste na extração de carvão mineral de uma região que fica entre o município de Eldorado do Sul e a cidade de Charqueadas, aqui na região metropolitana. Essa audiência levantou prós e contras em relação ao empreendimento. A Copelme Mineração, que é a empresa responsável por este empreendimento, ressaltou que mais de 5 mil empregos seriam oficializados, seriam criados a partir da extração desses minerais. Esse foi um dos prós que foi abordado na audiência. Um dos contras está a contaminação do rio Jacuí, que seria contaminado com carvão, tendo em vista que ele fica a apenas 16 quilômetros do centro de Porto Alegre. Para que esse empreendimento saia do papel, seria necessário remover famílias de 3 comunidades que ficam ali nas regiões próximas entre o município de Eldorado do Sul e Charqueadas. Isso também está sendo viabilizado junto com os órgãos responsáveis. Mas a FEPAM ainda não tem um prazo ou também não emitiu um parecer sobre quando que vai oficializar se este empreendimento pode ou não ser realizado. André. Obrigado, Gilberto. A gente já ouviu aqui a Agapan, ou seja, os ambientalistas, já ouvimos o governo do Estado. Em breve vamos ouvir também a mineradora, né, para saber desse processo. O que a gente mais precisa é de informação, Gabriela, para poder decidir corretamente. Tem um interesse econômico muito forte. O polo carboquímico é importante para o Rio Grande do Sul, mas a natureza é importante para a vida da gente. E a mina é na região metropolitana e é para lá que nós vamos agora falar sobre uma situação, tem uma informação de momento que envolve uma escola, uma informação de Charqueadas, o Instituto Educacional Assis Chateaubriand. Quem vai nos trazer as informações é a Laura Becker, que está na redação aqui da Band. Laura, aconteceu algo muito grave por lá, né? Traz para a gente mais informações, por favor. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, André. Realmente uma situação bastante complicada que a gente está acompanhando. A reportagem já está a caminho
de charqueadas para o Instituto Estadual Educacional Assis Chateaubriand, onde um jovem de 16 anos ingressou na instituição com uma machadinha e um galão de gasolina. Ele feriu 3 adolescentes com idades de 13 a 16 anos e também uma professora que estava no local. Essa professora foi ferida com um golpe de machado na cabeça. Ele fugiu após tentar colocar fogo numa das salas de aula da instituição e não ter sucesso, já que o aglomerado de pessoas acabou se formando, ele ficou com medo e acabou fugindo, é procurado pela Brigada Militar. Os feridos foram encaminhados para o hospital de Charqueadas, todos estão em estado regular a grave. Ao longo da programação a gente vai trazer mais informações e, é claro, a cobertura completa no Band Cidade. A gente vai também seguir monitorando e trazendo informações. Vale lembrar que a gente faz muito tempo que não temos nada desse tipo e também não temos mais detalhes das circunstâncias, o que levou esse jovem a fazer isso. Tá Gabi, certo. André. Obrigado, Laura Becker. Uma tragédia que envolve, junta com outras que a gente já viu no país em casos semelhantes, né? A gente não tem ainda, obviamente, os detalhes, as informações completas. Agora, é um episódio muito triste, sobretudo porque acontece dentro de uma escola, as crianças que estão na escola ali projetando o seu futuro, trabalhando, né? A gente não tem detalhes ainda de quem é esse jovem, do porquê fez. Agora, enfim... E nem mesmo da situação das crianças, causa, né? Sim. Informação que a gente sabe que não foram feridos gravemente, mas é um fato horroroso. A gente teve ontem aquele episódio no Rio de Janeiro, né? Lamentável, que terminou com a morte do agressor, felizmente, e não dos reféns. No ônibus, né? Não se comemora a morte de alguém, mas se comemora que os reféns, felizmente, saíram bem. E agora esse outro episódio triste, com o mínimo conforto que a gente tem em saber que não tem feridos graves. Mas, de qualquer maneira, você fique acompanhando a programação da Rádio Bandeirantes, da Rádio Band News, ao longo de toda a tarde. A gente vai atualizar as informações e, claro, a cobertura completa, às 18h50, no Band Cidade, apresentado pelo Sérgio Stock. Verdade. Acompanhe, então, vamos acompanhar o caso durante todo este dia. A gente fica por aqui hoje. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. 10 para 7 da noite, não esquece, tem Band Cidade.